Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a Verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800 770 2600 de telefone fixo e de celular no 0 operadora 11 5074 4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá, cadê a alegria de filho de Deus? Vamos lá, gente, tem que ter muita alegria na vida para que realmente todas as coisas boas cheguem até você. E para acelerar os resultados positivos na sua vida, está no ar o programa Seichonoye, um modo feliz de viver. Hoje, o preletor Eni Masaki Hara, na ilustre companhia do professor Yoshio Mukai e do preletor Fernando Antônio Mendes Marques, aborda um tema muito interessante e que pode ajudar muitas pessoas. A mente esculpe o corpo carnal. Então, dependendo da mente, se a pessoa tem uma estrutura mental dele sempre está com felicidade e alegria, ele tem uma vida saudável. Fique conosco e aprenda a controlar seus pensamentos, a projetar coisas boas com a mente e a iluminar-se através das dicas do modo feliz de viver. Seichonoye e Teleton apresentam Quanto vale o tempo? Quanto custa secar uma lágrima? Quanto tempo você dedicaria para secar uma lágrima? A Seichonoye tem um grande respeito pelo trabalho da ACD, que há 62 anos trabalha nessa área social, e nós também realizamos esse trabalho social. E poder ser parceiros nessa obra é uma coisa maravilhosa, porque nós aprendemos na Seichonoye que todos somos filhos de Deus, somos filhos de um único Pai. E esse Pai é a manifestação do amor nessa face da terra. E viver o amor é manifestar Deus aqui na face da terra. Então, nada mais maravilhoso do que a Seichonoye ser parceira com a ACD nesse trabalho do Teleton. Quanto vale um sorriso? Muito obrigado, amigos da Seichonoye. Eu tenho certeza que a doação de vocês para todas as crianças da ACD, não só para mim, para Maria Clara, mas para todos, tem sido muito, muito, muito mesmo importante. Obrigado. Quanto tempo você disporia para fazer alguém sorrir? De que adianta ficar hesitando ou relutando? Isso só faz desperdiçar o seu tempo. Desperdiçar o tempo é desperdiçar a vida. Não fique adiando aquilo que pode ser realizado agora, pensando que poderá chegar um momento mais oportuno. O agora é a hora mais oportuna para realizar a atual possibilidade. Faça a sua doação. Quando a família Seichonoye se move, o mundo se transforma. Informe-se pelo telefone 0 operadora 11 5014 2273 ou ainda pelo site www.sni.org.br/Teleton. Seichonoye e Teleton. Doe um tempo mais feliz. A mente esculpe o corpo carnal. Com este tema e cheios de notáveis esclarecimentos, vem aí o preletor Eni Masaki Hara, o professor Yoshio Mukai e o preletor Fernando Antônio Mendes Marques. Acompanhe.
Muito obrigado a você que assiste o programa da Seite Noé, a você que divulga esse ensinamento da Seite Noé, a você que é mantenedor do programa da Seite Noé, nosso muito obrigado. E hoje o assunto é sobre a estrutura da mente, como que ela funciona na nossa vida, no nosso corpo, no nosso destino. E para falar sobre esse assunto, duas pessoas aqui que estudam muito o ensinamento da Seite Noé, professor Yoshio Mukai. Tudo bem, professor? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado por ter vindo, professor. Eu que agradeço essa oportunidade. E também aqui um jovem, preletor Fernando Marques. Tudo bem, Fernando? Tudo ótimo, tudo maravilhoso. Muito obrigado. E o assunto de hoje, baseado aqui no livro Assim se Concretiza o Bem, de autoria do professor Seiichi Taniguchi, estaremos falando sobre a estrutura da mente e como que ela interfere na tua vida para o bem e não sabendo usar para o mal. Professor, sim, a gente fala muito sobre mente na Seiichi Noia, né? E o que é mente, professor? Bom, mente é a fonte de todas as situações que nós vivemos, né? Então, dependendo da mente, se a pessoa tem uma estrutura mental dele sempre está com felicidade e alegria, ele tem uma vida saudável. Mas se ela tiver uma mente sombria, consequentemente, a vida dela também vai ser uma situação mais negativa, mais sombria, né? Então, a influência da mente, vamos dizer assim, é o total da vida de um ser humano. Tá certo. Quando se fala em mente, professor Mukai, normalmente essa mente, fala-se mente consciente, né? E mente do subconsciente dentro da Seiichi Noie. O que é uma e o que é outra, professor? Bom, a mente consciente, nós falamos, essa mente que nós estamos falando agora, vendo, conversando, essa mente consciente. Mas vamos dizer assim, toda pessoa, dependendo da sua idade, né? Ela teve a sua vivência até o dia de hoje. Por exemplo, eu já tenho 75 anos, então meu subconsciente registrou toda a minha passagem de 75 anos, vamos dizer assim, né? Então, a importância vamos dizer assim, acúmulo da mente no subconsciente também é uma coisa muito importante, porque se você vai acumulando no seu subconsciente os pensamentos somente negativos, consequentemente, quando você tem alguma coisa a pensar, vai florar aquilo que está no seu subconsciente. Então, se você, vamos dizer, ter o hábito de sempre registrar os momentos positivos no seu subconsciente, seria então uma maneira mais prática de você dizer assim que você vai ter uma vida mais positiva, né? Tá certo. Doutor Fernando Marques, antes de participar do ensinamento da Seiichi Noia, que começou lá em Ilhéus da Bahia, né? Yes. Quando foi, Fernando? Na realidade, nós conhecemos o ensinamento da Seiichi Noia na cidade de Ilhéus, Bahia, como já foi dito, dia 17 de junho de 1987. E antes de você participar do ensinamento da Seiichi Noia, usava a mente de uma maneira correta ou de uma maneira incorreta? E o que mudou depois de aprender, lendo o livro Assim se Concretiza o Bem? Que na realidade, assim, quando a gente olha o período que vivíamos sem conhecer o ensinamento da Seiichi Noia, na realidade a gente percebe que usávamos a mente consciente de forma negativa e influenciávamos diretamente o subconsciente, porque nós jogávamos uma série de informações negativas, né? Nasci pobre, vou querer ser pobre, tem que passar por dificuldade na vida, tem que sofrer. Então, esses eram, eu achava extremamente feio. Hoje, pelo amor de Deus, minha esposa me disse que eu sou lindo. Então, eram conceitos negativos que estavam permeando a minha mente, faziam parte da minha mente consciente e passaram a ocupar o subconsciente. E descobrir o ensinamento da Seiichi Noia, eu descobri como funciona a mente, é se dar a oportunidade de limpar, né? Então, isso ajudou bastante, porque quer queira ou não, passamos a mudar os padrões mentais, né? E aí, seja conscientemente, influenciar o subconsciente para que o negativo pudesse desaparecer. Tá certo. Professor Mukai, aqui no livro, né, Assim se Concretiza o Bem, no capítulo 7, que é exatamente o assunto de hoje, né, a estrutura da mente. Exatamente. Ele fala aqui, por exemplo, que as pessoas, quando estão com pressa, andam rápido, mas as pernas se movem de uma maneira inconsciente, né? Então, isso significa que dentro da nossa subconsciência já está armazenada uma série de informações que muitas vezes o consciente pensa numa coisa, mas ele age ao contrário. Bom, vamos dizer assim que o consciente é racional, né? Você quer apanhar uma laranja, vai lá e apanha uma laranja. Então, você
E quando quer fazer uma coisa, quer escrever, quer estudar, quer ler, assistir à televisão, conscientemente você está fazendo isso. Mas, de repente, vamos dizer assim, se a campainha da sua casa toca, né? Você não precisa se comandar, mas você levanta automaticamente e vai atender a porta, né? Então, porque isso já é um hábito que está dentro da nossa subconsciência, que chegou a alguém. Então, o corpo se move, né? E vamos dizer assim também que tem diversos relatos de experiência que, vamos dizer, num momento de alarme assim, você sai correndo rapidamente. Por quê? Porque o seu corpo se moveu de acordo com o instinto que estava gravado dentro do nosso subconsciente. Então, dentro da nossa camada de subconsciente, existem diversas camadas que o professor Seiichi Taniguchi nos explica, né? Por exemplo, tem a mente individual, a mente coletiva e também tem a mente racial, né? E mais ao fundo, então, nós encontramos a mente divina ou a mente da sabedoria, onde nós exploramos bastante, explicando sobre a imagem verdadeira, que é uma coisa que o mestre Masaharu Taniguchi explicou a nós, a verdadeira existência do ser humano. O que é? É a vida de Deus. Então, quando você chega lá, nessa camada, é que você vai conseguir encontrar, vamos dizer assim, a cura, a prosperidade, tudo isso. Mas até lá, então, nós tem que passar por essas diversas situações. Vamos dizer, a mente individual é uma coisa que eu gravei, né? E tem a mente coletiva, que já é, vamos dizer, no Brasil, a mente coletiva do brasileiro, né? E assim por diante, então, a camada do subconsciente também está sendo, vamos dizer, dimensionadas. Tá certo. O senhor citou agora há pouco sobre a idade do senhor, né? Eu fiquei até admirado em ver o dinamismo do senhor aos 75 anos de idade. Aí o senhor cita que tudo que nesses 75 anos foi armazenando no subconsciente. Certo. Significa que se uma pessoa, através da mente racional, que o senhor falou agora há pouco, né? For jogando pensamentos ruins ali, eu sou pobre, que nem foi citado pelo pretor Fernando agora, eu sou doente, significa que essa mente do subconsciente foi armazenando todas essas informações, que isso poderá prejudicar o destino da pessoa se ele pensou negativo? Sim, porque aí se explica que a mente consciente, na verdade, ela tem a função de direcionar, e o valor dela se corresponde, dizem que é mais ou menos 5%, e 95% seria o nosso subconsciente. Então, esse 95%, por ser uma força muito grande, né, o que você armazenou lá dentro, ela vai impulsionar. Vamos dizer, se você gravou somente coisas positivas, quando acontece uma coisa, fala, não, mas eu tenho sorte e a coisa vai mudar. Ou você grava, mas eu sou meio azarado, acho que vai piorar, né? Depende exatamente daquilo que você foi gravando no seu subconsciente. E, consequentemente, o que acontece? Se você tem a mente negativa, esse mundo também está influenciado por vibrações, né? Positivas e negativas. Por que isso? Porque as pessoas que passaram por aqui, que viveram felizes, teve sua vida de êxito, então ele está sempre vibrando para que a humanidade tenha bastante prosperidade. Mas tem aquelas pessoas que viveu aqui e teve uma passagem meio azarada, também está vibrando negativo. Aí depende de qual que você vai sintonizar. Fernando, antes de conhecer Seiichi Noye, era feio, né? Eu estava enganado. Estava enganado. Enfim, em algumas vezes pensou que realmente era pobre, uma coisa assim. Sim. Como que você fez para mudar tudo isso que estava ali dentro? Uma vez, o professor Mucar falou, vai jogando lá dentro as informações. Sou azarado, sou isso, sou aquilo. E como que você fez para mudar ou limpar isso? Dá para deletar isso? É que na realidade, dentro do ensinamento da Seiichi Noye, lógico, o ensinamento sempre vai nos remeter a algo chamado oração. E o Dr. Masaharu Taniguchi, ele sempre diz, e o professor Seiichi Taniguchi também nos diz nesse livro, né, assim se concretiza o amor, seja um bom administrador da sua mente.
Se você deseja sucesso e prosperidade na vida, seja um bom administrador da minha mente. Quando eu cheguei, eu percebi que não estava sendo um bom administrador. Então, eu passei a pensar como vencedor, agir como vencedor e falar como vencedor. Eu passei a falar como um filho de Deus, a agir como um filho de Deus. E isso me deu a oportunidade de poder eliminar o negativo que eu tinha plantado e aí me dar a oportunidade de passar a acreditar naquilo que verdadeiramente eu era. Alguma coisa prática na tua vida, Fernando, depois que você começou a ler o livro, por exemplo, assim, se concretiza bem, o que mudou? É que assim, eu tinha um complexo de inferioridade muito grande, né? Antes de conhecer o ensinamento da Seita Inoue, acabei perdendo os 4 dentes da frente. Eu passei alguns tempos sem usar aparelho. E aí era motivo de alegria, né? Para todos os colegas, menos para mim. E aí eu me achava feio, e eu achava que ninguém iria querer namorar com uma pessoa que era feio. Conhecer o ensinamento da Seita Inoue me deu a oportunidade de mudar esse conceito e passar a me ver com os olhos de Deus. E aí demorou o quê? Eu conheci a Seita Inoue, tinha 19 anos de idade, com mais 4 anos já estava casado, muito bem casado, tem 2 filhos, lindo, maravilhoso. Então, esse é um dos pontos, né? Que assim, achar que não iria casar, ninguém iria querer aceitar casar comigo, e logo depois, ao mudar a postura mental, casadinho, feliz. Encontrou uma deusa? Opa! Ela encontrou um Deus também, né? Ô, Fernando, aqui no livro, assim se concretiza bem no capítulo 7, que fala exatamente sobre esse assunto, sobre a estrutura da mente. Fala também sobre a mente instintiva também, né? O que você faz pelo instinto, é o nenê procurando o leite materno. Isto. E assim por diante, né? E essa mente instintiva, a gente não tem influência sobre ela, já vem. Na realidade, o Dr. Masaru Taniguchi, ele disse que a mente instintiva, ela sofre uma influência da mente consciente. E isso se encontra nesse capítulo 7. Na realidade, o que nós gostaríamos de aproveitar e fazer um convite a todos os nossos telespectadores, para que você tenha bem mais informações. O livro é esse, Assim se concretiza o bem. Esse livro ele fala sobre o que é a vida, as camadas da mente, os vários tipos de doença que pode se manifestar, seja doença no estômago, no intestino, câncer. Então, na realidade, nós gostaríamos de fazer um convite para o senhor, para a senhora, para o jovem que está assistindo nosso programa, para que você possa ligar agora e adquirir este livro, para que você possa ter uma série de informações que temos certeza absoluta que vai lhe ajudar muito. Só para um detalhe, aqui ele ensina a como criar uma atitude mental que afaste acidentes. Tem pessoas que atraem acidentes constantemente na sua vida. E aí, nesse livro, o professor Seita Taniguchi nos ensina que postura mental devemos ter para afastar os acidentes na nossa vida. A partir do capítulo 25, o professor Seita Taniguchi nos fala sobre a oração, sobre o poder da oração em nossa vida. Ele diz que a oração é pensamento constante, é aquilo que vem do fundo da alma. Então, tem pessoas passando por dificuldades porque não estão orando corretamente, não perceberam que o pensamento no dia a dia também é oração. Eu estava vendo aqui, Fernando, que também ele fala aqui sobre doença do coração, do sangue, problema na coluna. Ele explica tudo aqui, da onde surgem essas doenças, atitudes mentais que provocam essas doenças, mas o mais importante, né, as atitudes que recuperam a saúde, né? Só para dar um exemplo, né, nesse livro, o professor Seita Taniguchi, ele fala sobre pessoas que manifestam câncer na garganta. E aí, qual a causa mental? Isso é só para você ficar um pouco curioso e adquirir o livro, tá? Qual a causa mental de quem acaba manifestando câncer na garganta? E aí ele nos explica, pessoas que proferem palavras ásperas e cortantes. Tudo que fala, fere. Tudo que fala, machuca. Tudo que fala, leva a tristeza a outro. Então, atrai a doença que se manifesta justamente por onde passa a voz. Então, é uma das causas, mas esse livro, ele cita o que gera a doença, mas o mais importante, a postura mental que você precisa ter para que você possa eliminar a doença da sua vida. Para adquirir? Adquirir agora, hein? Agora, 0800 770 2600. Ligue e lhe atenderemos com o maior carinho. Tá certo, Fernando. Muito obrigado, viu? Assim, em um minuto, um caso, uma pessoa assim que se curou. Tá. Uma amiga tinha um caroço no seio esquerdo, e na realidade, quando se fala de caroço às vezes ele representa a mágoa, né? E aí, seio esquerdo vai estar sempre vinculado à figura, se for casada, ao esposo, ou se for solteira, à figura do pai. E aí ela recebeu a orientação, leu o livro, recebeu a orientação que precisava perdoar o pai, ela era solteira, eliminar a postura mental de carregar mágoa e ressentimento do pai. Fez a oração do perdão, 30 a 40 dias depois, o caroço desapareceu. Certo. Professor Caio, o Fernando está falando sobre esse livro, né? Assim se concretiza o bem. E dentre tantos livros que a Seita Inoue edita hoje no Brasil, 100 e poucos, né?
o senhor indicou exatamente esse livro para que nós estudássemos durante praticamente o ano de 2009, como um dos livros carro-chefe, né? O porquê da preferência tanto por esse livro, professor? É porque dentro da situação da humanidade, apesar de que a Seitonoye, nós falamos que a doença não existe, mas uma das situações que realmente a sociedade ainda sofre é por causa da doença, né? Então, vamos dizer assim, eliminar esse problema para a sociedade também acredito que é um fato primordial. Então, desejando que cada pessoa, se tiver a oportunidade de ler esse livro, fazer um ajuste mental e ela superar esse estado de enfermidade, seria um passo para a pessoa sentir-se feliz, porque ela estaria vivendo saudável, né? Então, o motivo da escolha desse livro para nós fazermos o debate de hoje foi exatamente para mostrar que cada um dos senhores que estão nos ouvindo tem condições de se tornar saudável e trabalhar bastante, ser feliz junto com seus familiares. O senhor podia citar um relato, professor, de uma pessoa que recuperou a saúde lendo os livros da Seitonoye? São inúmeras, né, as pessoas. Mas as pessoas que, por exemplo, tinha uma menina que estava totalmente desiludida com o mundo, estava estudando até psicologia, mas ela desistiu porque quando ela foi analisar o mundo achou que Deus era injusto. Tinha pessoas sofrendo e ninguém dava uma mão para essas pessoas. Mas quando ela veio a Seitonoye, expliquei para ela que cada pessoa tem razão de viver. Se a pessoa está hoje numa situação um pouco precária, é porque ela tem força de sair dessa situação e tornar saudável. Então, não é que Deus é injusto. Cada um de nós, dependendo da nossa atitude mental, nós passamos por circunstância do valor da sua própria mente. Tem aquelas pessoas que não têm nada, mas é feliz da vida, porque ela sabe agradecer a todas as coisas. Tem aquelas pessoas que têm um mundo e fundo, mas só o fato de ela não ter gratidão, ela vive um mundo de inferno, não é? Então, vamos dizer assim, a atitude mental dessa criatura. Quando ela descobriu que era somente a mudança da mente, ela viu o mundo com outro prisma e ela poderia, então, se tornar uma psicóloga para ajudar as pessoas. Aí ela voltou a estudar tranquilamente, né? Então, são fatos que, dependendo da atitude mental, a pessoa pode estar vendo o mesmo cenário, mas vê de outra maneira. Muito bem, muito obrigado, professor Yoshio Mukai, obrigado, professor Fernando Mendes Marques, obrigado por terem vindo, obrigado, professor Mukai, e muito obrigado a todos vocês. Decisão em prol das futuras gerações. Um livro de autoria do Supremo Presidente, professor Masanobu Taniguchi, que com certeza, lendo-o, você vai mudar o seu conceito a respeito de Deus, da natureza, do viver do homem, porque aqui ele explica de que maneira nós podemos viver o nosso dia a dia, auxiliando-nos uns aos outros, homens com os homens com a natureza com os homens e os seres vivos com os seres humanos, enfim, de que maneira o professor Masanobu Taniguchi nos explica aqui desse viver religioso que podemos então estar colaborando para uma vida não só nossa, mas das futuras gerações, uma vida cada vez melhor. E logo aqui na primeira parte do livro ele fala assim: inversão dos papéis entre Deus, a natureza e o homem. E ele fala aqui também sobre a energia nuclear, o problema é da irradiação quando há um acidente, por exemplo, numa usina nuclear. A irradiação que provoca um dano danado, não só aos seres humanos, mas aos seres vivos, aos planetas. Mas também a gente vai entendendo que a irradiação mental que as pessoas provocam dentro de um lar, dentro de uma empresa, na sociedade, causa um dano danado. Como reverenciar e agradecer mais a natureza? É só ler o livro
decisão em prol das futuras gerações. Para adquirir esse e outros livros da nossa literatura, procure a associação local ou núcleo da regional mais perto de você, através do site www.smi.org.br. Você pode também adquiri-los pela livraria virtual, ou ainda ligue 0800 770 2600 ou do telefone celular 0 operadora 11 5074 4180. Muito obrigado. Da Aceite Noé, que ocorre na nossa sede central no bairro Jabaquara, próxima à estação Conceição do metrô, acontece todos os domingos das 9 às 11 horas da manhã. Venha prosperar, ter mais saúde, harmonizar-se, ser mais feliz. O Domingo da Aceite Noé ocorre nesse mesmo dia e horário em centenas de núcleos do Brasil. Ligue e se informe, porque eu tenho certeza que tem um aí pertinho da sua casa. 0800 770 2600 ou através do nosso site www.sni.org.br. E olha, finalizamos o programa de hoje e com certeza fomos envoltos pelas maravilhosas vibrações de mais um programa Aceite Noé, um modo feliz de viver. Muito obrigada pela sua companhia e que com certeza a sua vida seja cada vez mais abençoada, viu? E olha, de todos os seus problemas, o maior deles é sentir-se distante de Deus. Então aproxime-se dele agora em nosso momento de oração. Oração para a concretização dos desejos. A vida de Deus flui dentro de mim. Todas as impurezas, angústias e tristezas da minha mente estão sendo expelidas juntamente com o ar que expiro, e todas as causas kármicas maléficas estão sendo eliminadas. Já se extinguiram completamente as impurezas e o karma maléfico. Minha mente está profundamente serena e pronta para receber a orientação de Deus. Deus, concretizai o meu desejo. Minha oração já foi ouvida. Muito obrigado.